Estamos no ar. Muito boa noite para quem está aqui assistindo a gente. Muito bom dia, muito boa tarde para quem irá assistir depois. E estamos em mais um Clube do Livro, Fonte Viva. Fonte Viva, ai meu Deus, agora eu misturei todas as lives. Desculpa, erro, falha na mente da jovem. Clube do Livro nas Voragens do Pecado. Ai, gravou este momento que eu não sei mais o livro que eu tô lendo. Clubezinho, vamos esperar aqui nosso participante dessa roda de conversa que a gente sempre faz. Geralmente a gente faz aos sábados, mas com a exceção de hoje, que será sexta-feira, porque sábado passado a gente teve um leve problema na internet, então a gente colocou para essa semana a live e sábado que vem vai ter live de novo, já que acontece o clube geralmente de 15 em 15 dias. Seja bem-vindo, Vini. Se apresente pra gente, fale o que é o Sou Jovem, o que tem o Sou Jovem por aí, que aí depois a gente explica melhor como é que funciona aqui o Clube do Livro. Tá certo. Tá me ouvindo bem, Jade? Bem? Tá. Perfeito. Gente, boa noite. Sou o Vinícius Brito. Faço parte da página Sou Jovem Espírita Amapá. E a página Sou Jovem Espírita Amapá, ela é mais uma das várias páginas vinculada à Federação Espírita Brasileira que faz a divulgação da doutrina espírita em resumo. Vou colocar aqui em resumo, Jade. Essa divulgação pensando muito mais na linguagem jovem, pensando muito mais para que a gente, enquanto jovem, possamos entender tudo que Jesus veio nos colocando durante mais de 2000 anos. Então, a doutrina espírita também vem nos esclarecendo. Então, em resumo, estamos com algumas atividades aí no Setembro Amarelo também. Inclusive, domingo, já deixo o convite também para a Jade participar do nosso Cine Amar, nosso Cine Debate, que é o curta-metragem 22 contra o Mundo, do filme Soul. Então, vamos abordar muitos aspectos interessantes. Estejam todos convidados para participar, inclusive a Jade. Então, gente, boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa live, que a Jade falou, é sempre aos sábados, mas excepcionalmente na sexta. Estamos começando. Vamos para o capítulo 1, né, Jade? Enquanto você explica aí o, como é que funciona o Clube do Livro, já antecipando para as pessoas que nos acompanham, vamos para o capítulo 1 da terceira parte Nas Voragens do Pecado. Isso, e esse é um projeto já que acontece desde o começo do ano, que a gente faz, mas que a gente fez primeiro com o livro Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, e agora a gente faz com o Nas Voragens do Pecado, que é da Ivânia do Amaral Pereira e o Espírito Charles. E é um livro super legal, então se você tá chegando aqui, porque eu não tô acostumada, tipo, sábado, geralmente eu não assisto. Se você tá chegando pela primeira vez, fica aqui com a gente, depois você pega todo o contexto, assiste as nossas lives que estão gravadas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, fiquem super à vontade. O Clube do Livro, ele é esse local para a gente conversar sobre a literatura espírita. E a gente lê, a gente manda o dever de casa para vocês. E a gente gosta de querer conversar. Então, a gente vai estar aqui lendo os comentários e vai estar conversando, vai estar comentando o livro. Não é exatamente um estudo, mas sim esse comentário do livro, a sensação. E de vez em quando a gente traz alguma coisa para se adicionar. Mas a gente gosta muito dessa questão do sentimento, da emoção, do que foi que a gente pensou, do que a gente refletiu. E aí, então, né, Vini, vamos retomar aqui um pouquinho o que foi que a gente viu na live passada. Ruth conseguiu a vingança dela. Ela conseguiu realizar, executar benzinho, assim, maravilhosamente bem, a vingança dela. E então ela fugiu, porque ela sabia que ela ia sofrer represália da Catarina.
E por conta disso, ela pegou, deixou um bilhete para deixar o Luiz de Nabour para ser capturado e foi embora. Fugiu. Então, o que a gente chega agora, né? Na terceira parte. Que na segunda parte ela foge lá com o príncipe dela, do Frederico, lá super de boas. E de boas, a gente vai discutir ainda aqui se elas saíram realmente tão de boas assim de uma vingança, né? Mas aí acaba, então, a segunda parte desse livro. E aí a gente começa na terceira parte, que é A Vida Prossegue. E toda parte desse livro vai começar, né, com algum trecho. Já teve trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, tem algum... Eu não lembro qual foi da segunda parte. Eu acho que era do Evangelho de novo, se eu não me engano. E agora a gente vai vir com uma do Novo Testamento, que é: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Então, a gente vai ver no decorrer desses próximos capítulos muito sobre essa questão do perdão, né? E eu acho que o perdão, ele é basicamente seria a solução para todo problema que foi meio que colocado, né, nessa narrativa, né? Se tivessem aplicado o perdão, acho que não aconteceria nem um terço desse livro. Eu tava pensando aqui. Sabe aquela coisa assim, que isso daqui, se tivesse o perdão, seria isso daqui? É basicamente essa situação assim que eu sinto quanto... E aí eu trouxe, então, um trechinho lá do livro Pão Nosso. O Emmanuel vai falar em relação, né, a esse trecho do Evangelho, do Novo Testamento. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Então aqui eu vejo muito, novamente, muito do que o livro vai tratar agora é sobre essa questão do perdão. Porque a gente viu que teve toda essa raiva, essa vingança, essa disputa por poder, essa intolerância que se levou a todo esse caos. E a gente vai ver, então, as consequências do que é não se ter o perdão. Porque a gente vai começar, então, a perceber, tipo... Porque a gente tava assim, a gente brincava, olha aí o que tá fazendo e tal. E todo mundo falando pra Ruth, perdoa, perdoa, perdoa. E ela, não, eu vou continuar, porque eu fiz aquela promessa pra Otília e não sei o quê. Mas e agora? O que vai ser da Ruth? O que vai ser do Luiz? O que vão ser dos outros personagens depois de todos esses atos? Esses atos impensáveis que foi... Enquanto eu não tive oportunidade, eu não perdoei. Eu vou, então, agora orar, perdoar. E eu acho que é muito importante da gente também começar a fazer isso. De enquanto a gente for orando, vai abrindo o nosso coração para o perdão. Mesmo que não seja fácil, não seja aquela coisa instantânea, porque muitas vezes a gente quer... É muito da nossa sociedade, é muito do ser humano. Não, eu preciso fazer agora, eu preciso ser agora, eu preciso ser o melhor agora, eu preciso evoluir agora. E não é assim. O perdão também não vai ser assim. Não vai ser instantâneo. Então, bora começar a praticar, e pelo menos na oração, a começar a se abrir, para ir, então, diminuindo um pouco de tudo isso. E a gente vai ver, então, o que vai ser, né? O perdão, se vai ter o perdão e o que a falta do perdão resultou. Então, bora
Bora ver as consequências de todas as coisas que a gente viu das semanas passadas. Verdade, gente. Para que a gente possa continuar com o primeiro capítulo, né, da terceira parte, como a Jade muito bem colocando, a falta desse perdão, mas a gente vai perceber também, Jade, aquela questão daquela lei ação e reação, em que Luiz de Naborn também ele vai colocar a mãozinha na consciência dele e vai falar: por que que eu fiz tudo aquilo? Por que que eu fiz aquilo? Então é interessante essa parte, porque é difícil a gente parar, né, Jade? A gente parar para analisar, para perdoar, e é difícil a gente falar por que que eu tomei aquela atitude. Isso quando vem, né? Às vezes nem vem, a gente é tão, vamos dizer assim, tá em outra vibração que a gente nem consegue perceber isso. Mas voltando para a nossa história maravilhosa nas vargens do pecado, o último capítulo, a Ruth conseguindo ir embora com seu príncipe encantado e o Luiz de Naborn tinha ido se confessar juntamente vamos dizer assim, com o padre ali da igreja, gente. E aí a gente consegue perceber na conversa dele, e aí Charles, que dita o livro para Ivone, a gente consegue perceber na fala de que ele já, gente, ele tinha, vamos dizer assim, perdoado a, a Ruth. Ele já tinha se convencido, não sei se foi por amor, se foi essa paixão, assim, em que a gente sempre viu essa paixão tão cega, tão obcecada, obsessiva, de que por ele ter perdoado, a gente, assim, não sabe o que estava passando pela cabeça de Luiz. Mas ele chega em uma conversa lá com o padre, né? E ele, assim, praticamente ele fala que ele não vive sem a Ruth. Ele não vive sem a Ruth. E aí chega uma hora da conversa que o padre diz o seguinte: Senhor Conde de Naborne, vosso caso não poderá ser resolvido pelos homens. Então ele estava querendo colocar assim de que nem ele, vamos dizer assim, com todo o poder que ele tinha, né, na época, a igreja tinha muitos poderes, ele fala assim: nem eu consigo resolver o seu caso. O seu caso, então, assim, não está nas mãos dos homens. E aí vem o Luiz de Naborn, a gente até brinca, né, Jade? Ele é tão, vamos dizer assim, obcecado, ele é tão pela Ruth Carolina, que ele fala o seguinte: não me separei dela jamais. Partirei sim para a Itália ou para a Espanha dentro de alguns dias mais. Deverei afastar a minha Otília, a minha Ruth, até nessa parte, até ele se confunde nos nomes, né? A minha Otília, a minha Ruth, das iras de Catarina, porque ele já presumia em que ela iria ficar sabendo, Catarina, até porque quem trouxe a notícia de que ela estava se fazendo de outra pessoa foi o Monsenhor de B, né? Foi aquele pai adotivo dele, foi também um outro soldado que tinha ido com ele até lá na família nos Bittencourt de La Chapelle. Então já tinha pessoas que sabiam. Poderia chegar rápido até a Catarina de Médici, que era a rainha. Então ele já fica: não, eu vou fugir para algum lugar, mas só que com ela eu vou ficar. Ou seja, com ela eu não me separo dela, né, Jade? Então, continua assim, com esse pensamento de que ele não iria se separar. Então continua, né, contando ali a história, é uma narrativa até um pouquinho grande, em que ele assim vai falando, vai conversando com o padre, e o padre assim meio que às vezes não entendendo, e ele falou aquela situação de que não estava nas mãos dele, e aí o Luiz ele sai de lá, de onde estava se confessando, e nisso, até onde ele tinha deixado a Ruth,
ela tinha ficado lá no banco esperando a vez dela. E aí, quando ele chega, aí ele pensou, ela deve estar fazendo outra coisa. Então, eu vou aqui esperar ela, né? Vou ficar esperando aqui para ver ela voltar. E assim se passaram algum tempinho. Passou exatamente uns 30 minutos. E ele viu que a igreja já estava se fechando, que hoje estava fechada a igreja em que eles frequentavam, né? Que era Saint-Germain, a igreja de Saint-Germain. E aí ele viu que estava se fechando. E ela não apareceu. E até que um capelão da igreja, ele aparece com uma mensagem de que ela tinha deixado para ele essa mensagem. E no capítulo anterior também narra Charles que ela tinha deixado uma mensagem. Mas a gente não sabia o teor da mensagem que ela tinha deixado. Então foi por isso que ficou aquilo, meu Deus, gente, o que, é que vai acontecer? E aí, na hora que ele está lendo a mensagem, ele toma um susto, ele fica logo preocupado. Por quê? Porque ele descobre, na verdade, nessa mensagem, que ela havia saído numa carruagem, e aí, se eu não me engano, né, Jade, me corrija se eu estiver errado. Na Ele mensagem lembra, estava dizendo que a Catarina tinha chamado ela e que ela ia pro Louvre se encontrar e que ele depois fosse lá com ela, que aí só falar a Condessa de Narbonne, alguma coisa do tipo, que a senha, aí né? ele iria ter, era a senha dela. E aí então eles iam. E aí, tipo, o moço que tinha avisado, né? É capelão? Como é o nome do moço? Enfim, eu não lembro. Mas o moço que lá entregou a mensagem, ele disse, então, um servo entregou isso aqui, entregou a mensagem para ela, ela pegou e saiu com esse servo. E ele pensava que era o servo dele, mas na verdade era o antigo servo dela, o Camilo. O Camilo? Desculpa, gente, tá aqui. Enfim, eu acho que. Ah, eu não vou tentar. Mas, não, é o Gregório, o Camilo é o filho dele. Mas então ele faz. E aí ele pega e ele vai e pensa: ai, delataram ela e agora vão penalizar a pobre da minha Ruth, não sei o quê. Então ele fica desesperado e vai atrás dela. Isso mesmo. Olha, a Mila colocando, acho que era o Gregório. Se eu não me engano, era o Gregório mesmo, né? Bom, gente, só sei que ele foi. Que falaram que ela saiu numa carruagem, então ele fica desesperado. Ele fica desesperado. Então, o desespero dele eu não vou nem comentar, porque vocês devem entender, já que ele falou que ele jamais iria se separar dela. Então, ele fica desesperado porque, assim, ele sabia das consequências em que a Ruth poderia sofrer as sanções, as penitências. Ela poderia ser presa nas masmorras, enfim, ele sabia. Então ele fica desesperado, ele vai até o Louvre. E aí, diante disso, Charles ele começa a, a narrar um pouquinho da visão toda da Catarina. Por quê? Porque nos últimos capítulos que a gente veio lendo, assim, Monsenhor de B soube, ou ele soube, aí ele foi lá com a Ruth e a Ruth confessou para ele. Aí o outro que também é outro soldado, ele sabia porque ele lembrava que era a Ruth de Caroline, que era uma huguenote. E aí, diante disso tudo, foi mostrando, mas só que não foi falado da carta que ela mandou para Catarina de Médici, porque ela tinha deixado uma carta para o Naborn, o Luiz de Naborn, e uma para Catarina de Médici. E não foi falado dessa mensagem. E aí agora que começa nesse primeiro capítulo falando um pouco de o que estava se passando com a Catarina. E aí começa a Charles de narrar, em que a gente trouxe aqui para vocês. Ele fala assim: essa mulher estranha, cruel, ao se presumir justiceira, desconfiada até dos próprios sentimentos, pois realmente não amava a ninguém, temendo enternecer-se e fraquejar no rigor com que agia a favor do trono e da França.
que jamais se apiedava de quem quer que fosse, cuja mente enfermiça pela sua malvadez a obsidiava com mil espectros da própria criação imaginativa, além de realmente ser grandemente influenciada por entidades desencarnadas malfeitoras, que desde os séculos perambulavam pelas câmaras do palácio, à cata de aventuras com que saciassem as paixões nefastas, com as quais transmigravam para o invisível. Então, ele vinha retratando assim de uma forma tão, vamos colocar assim, de que ela pensava só em si. E aí a gente resgatando, né, doutrina espírita, essa questão do egoísmo, chagas da humanidade, essas coisas em que a gente presencia e também sabe dessas questões, em que ela, assim, vamos colocar de um sentido geral, ela não se preocupava nem mesmo com os filhos. E aí o Charles ele vem falando isso, de que ela se preocupava com os filhos, mas por quê? Porque ela não poderia perder o trono da França. Era por isso que ela se preocupava com os filhos, não pela preocupação de mãe. Então, gente, tudo isso vem mostrando para a gente aquela pessoa em que era a Catarina de Médici. E além do que a gente já conversou lá no início do livro. Ele continua falando, comia. Catarina era uma fofa, né? Uma fofinha. Depende dos olhos em que vem. Ela era uma Olha aqui, fofa, sabe? a Mila Ela olhava colocou, assim, ai, meus filhos. Os filhos eram mais objetos do que qualquer coisa. a Mila colocou aqui, ela era paranoica também. Porque eu, como a gente pôde perceber no livro, Emila, foi porque ela tinha ou pensava que tinha tantos inimigos que ela ficava assim, gente, a qualquer momento ela pode sofrer um ataque, não é isso? Então, até Ela que não tá confiava dizendo nem em aqui, si. ela não confiava em ninguém. Inclusive, a gente trouxe aqui mais uma parte em que o Charles retrata isso, que diz o seguinte: comia e dormia pouco, e velava e trabalhava muito essa mulher genial que tudo via, de tudo sabia, tudo dirigia e resolvia sem outro cérebro que, em verdade, a ajudasse a raciocinar, pois que era despótico. Por tudo isso, Catarina padeceria esgotamento nervoso, teria pressão arterial baixa, seria excessivamente neurastênica e despótica, mas mesmo histérica e pelo pouco que dormisse, seria acometida de aflitivos pesadelos, ao passo que, dado ao seu nervosismo, comprimido por sua vontade rija de dissimulação, sofria gastrites, desculpa, gente, dispepsias, distúrbios do sistema neurovegetativo, males estes de origem antes psíquica do que mesmo física, só curáveis pelo saneamento moral-mental, o que ela seria impossível pela época. Então, gente, essa parte aqui é muito, muito interessante. Terapia! Muito, Terapia e tratamento espiritual. Era isso. é muito, muito interessante. E aqui eu acho que o Charles, né, eu não sei se a Jade concorda comigo, só faltou colocar aqui, entre parênteses, é muito importante o trabalho do psicólogo. É muito importante o trabalho do psicólogo. Por quê? Porque tá aqui, gente. Naquela época, me corrijam se eu estiver errado, claro, acredito que não existia o psicólogo. Como a Jade falou, terapia. Então, não, ó, a Jade falou que não existia. Então, ela tinha todos esses problemas, essas enfermidades no físico dela, isso tudo que vinha de onde? Do psíquico. E isso, gente, é uma coisa muito importante para a gente, porque a gente também pode, às vezes, se encontrar no mesmo estado,
vamos colocar dessa forma, que é a própria Catarina, em que a gente tudo fica preocupado, vou colocar nas palavras da Mila, a gente fica paranoico, as pessoas querem, assim, querem sempre nos prejudicar, a gente sempre tem um inimigo. Então, assim, cada vez mais aquela questão da ambição, do egoísmo, então isso vai com que o nosso corpo fique frágil. E hoje, graças a Deus, nós temos nossos profissionais, nós temos os nossos centros espíritas, inclusive Setembro Amarelo, no qual a gente tanto conversa sobre isso, em que procure uma ajuda, procure um profissional da área, procure seu centro, sua igreja, o seu templo, para que você se reconecte com Deus. Enfim, gente, essa parte aqui foi muito bem destacada por causa disso. Quer falar, gente? Não, e só, tipo, essa coisa do. Ela se focava tanto que era o trabalho dela, que era ser rainha, que era ter o reino, não sei o que da linhagem, que ela esquecia de tudo. E eu acho que é importante assim, a gente fazer uma analogia quando a gente coloca, por exemplo, o trabalho. O nosso trabalho à frente de tudo. E até mesmo à frente da nossa saúde. Tipo, ela não comia, ela não dormia, ela não vivia. A Catarina não vivia. A única coisa que importava, que era fundamental para ela, era a questão de manter esse reino sob a casa dos Valois. Então a gente vai vendo como é que vai tirando tudo dela, que vai, quando as narrações vão colocando, né, eles vão comentando que ela envelheceu muito rápido. Ela não parecia, ela era muito pálida. Ela não parecia, tipo, era uma coisa assim muito rígida, sabe? Assustadora mesmo, porque, tipo, muitas vezes a gente acha que a gente, quando a gente vê, por exemplo, a questões de problemas mentais e tudo mais, muitas vezes a gente acha, com a aparência da pessoa, que certas doenças são simplesmente doenças físicas, mas que, na verdade, tem um por trás de questões mentais e, lógico, espirituais. E a gente não vê tanto da importância, né, desse tratamento em como é que ele reflete no nosso corpo. Eu estava lendo um livro, assim, ficção. Mas aí falava que depois de um estresse bem traumático, assim, que a moça do livro tinha tido, ela estava com uma dor nas costas. E ela sabia que aquilo era psicossomático. O que é psicossomático? Quer dizer que por conta do que a sua mente vai produzindo, vai refletindo no seu corpo em certas situações. E aí ela falava, e eu achei muito legal, muito importante, assim, essa frase. Eu tinha consciência de que era psicossomático, mas essas minhas dores nas costas era psicossomática. Mas não quer dizer que doía menos, porque continua. A dor continua ali. E eu posso dizer por experiência própria, que vem assim todo um peso, uma dor no corpo e tudo mais, e que a gente vai quando depois a gente vai trabalhando e vai tratando disso, a gente vai entendendo de como é que realmente o nosso corpo está funcionando. A gente percebe todas as questões fisiológicas necessárias para um bom funcionamento do corpo e quanto é que a mente pode te atrapalhar. Por exemplo, a tua resistência fica muito mais baixa, então tu fica muito mais frágil. Até alergia, gente, vocês podem começar a desenvolver só por conta de uma questão psicossomática. Que aí é a questão do estresse, ele começa a alergia na pele, não sei o que, aí você espirra e tudo mais. Então, diversas coisas a mente pode despertar. E aí, como é que a Catarina vem com isso? Gente, vocês vão percebendo, ó, ela tem pressão arterial baixa, esgotamento nervoso, aí ela tem uma questão vegetativa, enfim, gastrite, dispepsia. Vocês vão vendo aí a lista de doenças que ela vai tendo e que tudo o próprio Charles fala. Origem mental e moral. Porque, como eu gosto sempre de lembrar, o Emmanuel fala que o pensamento é o espelho da alma. E o que nós somos, o que é o espírito? É um ser inteligível. A questão do pensamento, da mente, vai refletir o que a gente é.
Então, o que tá lá na moralidade daquela pessoa vai refletir. E refletindo o espírito, como é conectado ao corpo, ele vai refletir justamente todas essas questões. Então, se a gente está adoecido no espírito, está adoecido na mente, lógico que a gente vai estar adoecido no corpo. E é por isso que a gente precisa tanto conversar e trabalhar isso. O Setembro Amarelo, eu até falo assim, é um mês um tanto delicado, porque a gente precisa abordar com responsabilidade. Porque a gente não imagina o quanto que a gente pode causar, o que que a gente pode causar nas pessoas. É um mês ótimo, uma proposta ótima para se debater esses assuntos, sim. Mas a gente precisa começar a entender como é que as coisas realmente são. Não se tratam apenas daquelas coisas, a pessoa simplesmente ela tá triste, muito triste, não sei o quê. Não, tem uma coisa muito mais complexa. Evine, lê aí o que a Camila, porque ela comentou aqui ótimas coisas sobre história, a nossa historiadora aqui, altamente participante, a Camila. Camila, Camila, adoro a Camila. Excelente pessoa, sempre está conosco, desde já muito obrigado. Ela coloca assim, gente, e tô lendo um livro sobre a Catarina segunda, é isso, né? Da Rússia. E a antecessora dela, Elizabeth, também não dormia à noite com medo, só dormia de dia e por poucas horas também. E ela coloca também aqui embaixo, e o marido e o filho da Catarina, da Rússia, claramente tinham transtornos mentais também, mas naquela época, no século XIX, eles nem falavam em psicólogo. Tá aí então trazendo muito mais. Diga ali. Pois é, e o Carlos também, o filho dessa Catarina aqui da França, a gente sabe, tipo, que a gente até trouxe um texto da Revista Espírita, que o Allan Kardec vai falar dos gritos lá depois do massacre de São Bartolomeu, que o Carlos ele escutava aquilo e ele ficava muito perturbado. E depois, pesquisando um pouco, eu até falei com o Vini que pesquisando um pouco sobre a vida dele, ele ficou com a questão dos ecos, dos gritos desse massacre, meio que internalizou aquilo e aquilo enfraqueceu ele de tal maneira que pode ser uma também das causas, sabe? Do desencarne dele, porque fragilizou ele demais fisicamente. Então a Tá gente vê aí. aí o quanto é que as coisas, né? E vão desencadear as ações e tudo mais. E aí vem os sentimentos. É isso daí, gente. Então, a gente perceber a importância, eu vou colocar de novo, né? A importância dos nossos queridos profissionais da saúde, mais específicos psicólogos. E eu tava te ouvindo, Jade, e eu lembrei realmente dessa parte em que tu fala sobre o espelho da vida, né? Coloca Emmanuel ali no Pensamento e Vida, no seu primeiro capítulo, em que realmente está tudo interligado, vamos dizer assim, né? Nesse nosso corpo humano. Bom, gente, continuando a, a nossa história, então chega a mensagem até a Ruth, opa, desculpa, gente, até a Catarina, de que a Ruth tinha mandado. E já eu só queria te perguntar se tu sabe certinho o que estava escrito na mensagem, só para que eu não me perca, assim, porque semana passada que eu li o livro, e às vezes eu Na vou. da Ruth para Catarina, Isso. tá? Ela falava que o Luiz estava junto com o Duque de Guise planejando um golpe para assumir, né, o governo, o reinado. E aí, tipo, ela, na verdade, a Ruth, nesse recado, ela não falou muita coisa, assim. Ela falou que estava com apoio da igreja, do Duque de Guise, que iria fazer. Ela não precisou, e ela sabia que ela não precisava elaborar muito. Porque a Catarina só precisava de um pé. Assim, sabe aquela coisa assim? Era que nem o Luiz, que ele queria ir lá com os Bittencourt de La Chapelle, que ele queria lá pra
fazer as maldadezinhas. Era que nem a Catarina também só precisava de um negocinho pra ir pegar e capturar, né? E prender o Luiz. Então ela só colocou isso, assim, eu tô sabendo aqui que ele tá armando e é isso. Ela só foi um recado bem simples, assim, e aí eu vou fazer, e aí depois ela descreve o plano dela, que ela vai mandar ele pra lá, e aí quando falar essa palavra, você vai e prende e tudo mais. Ela basicamente detalhou mais ou menos como é que ela ia agir e toma. Mas aí depois ela pegou, arrumou as coisinhas dela e foi embora. Indo embora, verdade. E dentro do livro também, o Charles ele destrincha um pouquinho dessa armação em que a Catarina de Médici ela tinha feito para o Luiz. Como ela já estava sabendo que ele ia lá, mas ele ia lá por quê? Porque na carta que ela falou, ou no recado que ela deixou para o Luiz, a Ruth também já tinha falado, olha, vai lá e tal. Vai lá não, eu estou indo lá, porque a Catarina me chamou e tudo mais, como se ela fosse a santinha, né? E só que ela estava planejando tudo. Então, nessa parte em que a Catarina estava arquitetando, ela pediu para alguns guardas saírem dos seus postos e ficarem assim numa sala, né? Já, se eu não me engano, ele fala que eu iria receber ela numa sala para que eles ficassem escondidos, para que na hora exata em que ele falasse essa senha, em que era a Condessa de Naborn, seria preso, atacado lá. E foi assim, gente, muito bem arquitetado, muito bem planejado, foi certinho o que a Ruth tinha pensado, porque realmente ele chega até lá, até o Louvre, o Luiz de Narbonne, ele até se espanta um pouquinho, porque ele não vê muita segurança. Então, ele conhecia a Catarina, a rainha, e ele sabia que ela não andava assim, né? Não ficava o Louvre sem segurança. Então, ele começa a achar estranho, mas ao mesmo tempo ele queria saber da mulher amada. Então, ele meio que esquece essa situação. Ele, que era um capitão, né? Ele sabia de certas emboscadas, vamos colocar assim, e ele simplesmente deixa um pouquinho de lado e fica pensando na Ruth. E aí até que ele chega, opa, gente, antes dele chegar, antes disso, um pouquinho, na verdade, quem visita a Catarina de Médici é o Monsenhor de B. E ele vai lá e conta tudo para ela, nos mínimos detalhes. E aí, como muito bem colocado ainda agora, a Catarina de Médici, ela simplesmente, da sua forma mais dissimulada, ela finge que acredita, ela finge que ela está surpresa, ela finge que ela vai resolver a situação, mas só que ela já estava com tudo planejado, já estava tudo planejado, já estava tudo arquitetado com os seus soldados ali. E e até que então acontece essa situação em que chega Luiz de Naborn, ele consegue ser capturado pelos soldados, e aí ela leva ele para uma parte, deixa eu ver se está escrito aqui. Não, ele é levado para uma parte lá mesmo no castelo, uma parte lá no, vamos dizer assim, lá embaixo, em que fica no escuro, sem iluminação, sem nada, em que tinha várias Amigo, outras. calma, 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 calma. É porque antes disso, ela teve, né, a luta lá da espada, porque eles encurralaram, e aí, tipo, teve uma super luta, ele meio que pela vida dele. E aí, quando ele é preso, e aí ele fica perguntando, por quê? Por quê? Eu sou um servo leal, o que que eu fiz? Por favor, não faça isso, não sei o quê, não sei o quê. E ele vai, ele tá, tipo, preso no chão, e ele tá fazendo todo o negócio de, ai, por quê? O que que eu fiz? E tal, todo... Imagina aquela cena bem dramática, assim. E aí, desesperadora. Eu tô falando dramática não da parte dramática que a gente fica, a pessoa tá fazendo coisa, o mimimi. Não, é dramática de realmente o negócio ser bem emocionante e desesperador, assim. E aí, a Catarina olha, assim, pra ele com cara de nada e só joga a carta. E fala assim, deixa uma tocha pra ele ler o que que tem aí nessa carta. Quando ele lê que foi a esposa querida dele
que falou que ele estava traindo, e ela fala assim: para você não me acusar mais a sua rainha injustamente. E aí ele percebe, então, cair numa cilada. E aí que pegam e levam ele lá pro calabouço. Mas antes dele levarem pro calabouço, a Catarina ainda diz assim: e assim desaparece para sempre o único Valois digno de um trono. Porque ela sabe que ele é muito bom, que ele é muito. Seria um ótimo governante, porque ele é um bastardo, né? Ele é o bastardo do antigo marido dela, mas que não é filho dela, então não poderia ser, e ele é então o inimigo para ela, né? Para a dinastia dela. E aí, só que ela mesmo assim, ela fala isso meio que com aquela coisa de, poxa, ele poderia ter sido meu filho, mas graças a Deus eu me livrei dele. Muito bom já de eu ter lembrado essa parte, né? É essencial também, né? Nesses últimos acontecimentos do capítulo um, em que, quando tu estava contando, eu tinha feito uma confusão na minha cabeça. Eu pensei que ela tivesse feito, jogado a carta assim, quando ele já estivesse preso, entendeu? Foi por isso que eu meio que deu uma perdida. Mas realmente foi isso que a Jade falou, gente, em que ele pega e ele fica assim, naquele estado dele, né? Como ele amava tanto essa mulher dos sonhos dele, ele fica meio assim, devia estar se perguntando do porquê disso. E foi interessante essa parte em que ele consegue perceber de que realmente, espero que ele tenha conseguido perceber que essa moça não era, é, não amava assim como ele achava que amava ele. Então, esse capítulo um ele acaba nessa parte, de que ele sendo preso lá nesse calabouço com vários outros presos, e assim vamos passando para o capítulo 2 da terceira parte. Dá-lhe lá, Jade. Então, no capítulo 2 a gente vai encontrar Ruth exatamente pós, né, a execução do plano, e ela não tá satisfeita com a vingança. Então a gente já vê que vingança, se você está aí planejando se vingar de alguém, vingança não vale pra nada, porque Ruth planejou, orquestrou tudo e tudo mais do algoz da família dela, mas quando executou e ela saiu, digamos que bem, porque ela saiu ilesa, fugiu da Catarina e ainda vai se casar com o príncipe da Alemanha. E só que ela simplesmente tá meio que sentindo que falta alguma coisa, sabe? E é aquela coisa que eu gosto muito de sempre fazer uma analogia com lá o primeiro capítulo de Renúncia, quando a Alcione ela fala que a gente tem sede de Deus e que muitas vezes a gente, por conta dessa sede de Deus, e a gente sente falta de alguma coisa. E a gente acaba preenchendo com esses sentimentos mais materiais, com vícios. E quando a gente acaba fazendo mais, quando a gente chega, tem alguns pontos que a gente meio que chega lá, a gente não consegue. Eu acho que, na verdade, os vícios começam a acontecer porque a gente vai tentando experimentar e tentando suprir aquilo e a gente não vai, então a gente não, pera, deixa eu mais, deixa eu ter mais, deixa eu ter mais. E a Ruth foi mais ou menos isso. Ela, por tanto tempo, ela se alimentou erroneamente, né, com essa vingança, que ela simplesmente, quando ela conseguiu atingir a vingança, ela percebeu que ela ainda estava com sede. Que toda aquela questão dela ter abandonado a fé dela ter abandonado as palavras cristãs e tudo mais, tipo, o perdão, o consolo que deveria vir, e que o próprio irmão dela, em espírito, estava emanando a ela, não vinha, porque ela se bloqueou para se sanar, para se sanar com essa questão da vingança. E mesmo quando ela conseguiu, ainda faltava algo. E aí, então, ela, quando chegou no local de refúgio dela,
ela começou a chorar inconsolavelmente. Todo mundo tentava e tudo mais, estava todo mundo preocupado, inclusive o Frederico, que é o companheiro dela, e isso é que eles não conseguiam. Ela estava muito, muito triste. E ela falava assim: infame e desgraçada que sou, perseguida de demônios, amo porventura o exterminador de minha própria família? Estarei louca! Deus meu, perdoe-me, bem-amados pais, perdoe-me, irmãos queridos, Carlos, ó Carlos, perdoa-me, eu mesma já não sei se amo ou se odeio Luigi na boa. Então aqui a gente já vê que ela tá pedindo perdão por meio que estar nesse sentido, né? Porque ela fez a vingança achando que ela estaria meio que satisfazendo a vontade dos familiares dela. E que a gente sabe que não, porque os familiares dela eram todos super bondosos, eram caridosos, perdoavam e tudo mais. Então, era a última coisa que eles iriam querer realmente para ela. E segundo, é que a gente descobre que ela estava mentindo para si mesma. Porque ela, por todos esse tempo, ela ficava, ai, quando eu falar que eu amo o Luiz, é apenas uma mentira. Ela não acreditava naquilo. Por isso que eu tava nas lives passadas, eu fiquei assim, não, eu acho que aqui ela realmente, porque ela não acredita naquilo. Mas depois, então, que tudo acontece e a ficha cai, ela vai perceber que eu não sei se eu amo ou se eu o odeio. Então ela tá meio que despertando pra. Eu estava então mentindo pra mim mesma. Eu estava totalmente cegueirada por essa questão da vingança que eu não percebi todas as outras coisas que estavam acontecendo. E eu não estava me percebendo. Ela, com tanto esse negócio da vingança, que ela esqueceu de se colocar em primeiro lugar. E eu acho que então é bem interessante esse de se pontuar. E aí, então, numa dessas ainda recente, né, pouco depois da captura, ela tá desolada, desoladíssima. E ela tá passeando, então, com o Gregório e com o Frederico a cavalo. E todos estão com seus cavalinhos e tal. Até que o Gregório e o Frederico percebem que ela está quase que na fronteira da França. E ela começa a ficar meio que com um olhar enlouquecido, assim. E aí eles pensam, meu Deus, essa menina vai fazer alguma coisa. E aí ela fica assim, e ela fala: preciso salvá-lo, pobre Luiz, que fiz eu, meu Deus, que fiz eu. Então ela, tipo, ela já não acredita mais na vingança dela e em tudo que ela fez, e é que ela tá desesperada para tentar reverter toda a situação, porque ela percebe que ela fez algo muito ruim. Então, cada vez mais ela tá se tornando mais lúcida de tudo, né? E ela tá através de ela tá sentindo a culpa, mas a culpa não tá meio que balançando ela, porque ela tá despertando realmente. A consciência dela finalmente tá se despertando para tudo isso. E aí, os dois conseguem deter ela na situação. E o Frederico fala: é tarde para arrependimentos, minha querida. Deverias ter meditado antes de realizares esta estranha aventura. Então aqui a gente percebe, tipo, o Frederico é um cara assim bem sensato a princípio. Como eu não li o resto do livro, não vou pôr a minha mão no fogo por ninguém nesse livro. Mas a princípio ele é bem sensato, porque ele fala: ó, tu devias ter pensado antes de fazer tudo isso. E quantas pessoas que vieram para aconselhar ela e ela falava: eu vou continuar nessa vingança e tal, tal, tal. Então, ela fez com tanto, mesmo que ela tenha tido tempo para pensar, ela ainda não pensou. Ela não queria pensar naquilo e nem nas consequências e no que ela estava se envolvendo. E agora que ela percebeu, ela vai ficar remoendo isso. Por quê? Porque o que ela vai fazer? Ela vai para a França e aí? Como é que ela vai reverter a situação?
Por isso que o príncipe fala, tarde demais, porque ela vai pegar e vai bater de frente contra uma rainha. Então tem toda uma questão de. Então, você já conseguiu, já prendeu ele. O máximo que ela conseguiria fazer era ser presa junto. A Catarina iria se livrar dela também. Porque soltar não conseguiria mais, não. Pelo menos não naquela época. E aí, com muito trabalho, porque ela ainda continua tentando a todo custo. E eles conseguem contê-la e ela vai, e ela continua e tal. Mas aí ela vai e meio que dorme de cansaço. E então a gente vai, o livro pula para para a visão, né, do Luís no calabouço, que ele tá agindo de maneira muito agitada, gritando, o pensamento dele tá bem desequilibrado, e aí ele tá, assim, alucinado, porque, né, que aconteceu, todas as coisas que aconteceram, ele descobre que a mulher dele não é exatamente quem ela é. Depois ela vai e passa a perna nele. Aí a rainha vai e prende ele no calabouço. O que ele vai fazer? Ele tá lá desesperado. E aí ele tá num calabouço secreto, exclusivo para os oponentes da rainha. E ele percebe que então não será socorrido dali nunca. Ele vai estar realmente preso. E ó, a Camila falando aí, a consciência estava pesando já. Pois é. E aí ele começa a se arrepender pelo massacre dos La Chapelle, pensando, pô, eles eram tão mansos, eles eram leais, eram servos, eram bondosos, caridosos. O que foi que eu fiz? Eu insisti por uma coisa totalmente desnecessária. E ele ficava assim, eu a amo. Realmente, ele, tipo, tinha um amor pela Ruth, eu a amo, sim. Me arrependo muito de ter feito isso, de ter assassinado a sua família. Ela fez tudo isso porque eu fiz uma coisa muito, muito terrível para a família dela. E ele tinha meio que começou a despertar aquela consciência e o arrependimento realmente daquela coisa inicial, né? Que foi da intolerância extrema dele. E ele também começou a pensar, mas que ele tinha certeza que ela amava, que ele falava assim, sim, ela me ama. Ela me amava. Eu sentia, eu sinto, meu Deus, apesar de saber-me o destroçador dos seus. Deus, meu Deus, como pôde isso acontecer? Então aqui eu acho bem interessante também essa parte de que, apesar de tudo, ele sentiu o amor dela mesmo desse jeito, porque ela estava mentindo que ela não o amava, mas ele conseguia sentir isso, essa demonstração do amor dele. E também ele pensa como pode isso acontecer. A gente percebe que o amor transcende muitas barreiras, então. Porque ele que fez todo o massacre da família dela, e mesmo assim, ela conseguiu, e ela querendo se vingar dele, em algum desses momentos, eles conseguiram se amar, sabe? Se fossem pessoas, digamos que mais saudáveis moralmente, a beleza desse amor deles, né? Como é que poderia ser? Então, assim, é uma coisa muito, muito interessante de se ver essa parte do amor, que ultrapassou tudo. Ultrapassou a intolerância, ultrapassou o ódio, ultrapassou o fanatismo. Eles conseguiram meio que se gostar. Apesar de tudo, eu acho bem legal isso, sim. Apesar de tinha um sentimento genuíno lá, um sentimento bom, sabe? E que é isso, assim, é de se ultrapassar barreiras, aquela coisa do amar vossos inimigos. Às vezes a gente olha e pensa que alguma pessoa que eu fiz mal, ou que me fez mal, que a gente nunca vai conseguir se perdoar, e eles, mesmo tendo se feito mal na mesma encarnação, eles já estavam se amando. Então a gente meio que consegue ter essa certeza de que um dia realmente a gente vai conseguir amar todo mundo, inclusive nossos inimigos. E aí
Depois, passou um tempo, porque, gente, vai passar muito tempo. A gente vai conversar aqui, vai estar passando tempo. Tempo. E ele vai compreender que a Ruth e a Catarina eram, olha, parceiras. Parceiras, por quê? Porque na carta estava Ruth de la Chapelle. E aí ele fica, Bittencourt de la Chapelle. E ele fica, pera, então Catarina já sabia que minha esposa não era Otília. Então elas eram aliadas contra a minha pessoa. E aí ele fica, então, mais destroçado ainda. Porque, então, desde o começo, realmente já tinha tudo aquilo meio que se arquitetado, né? E aí, após muito tempo, eles falam, o Charlie vai falar, a Camila fala, ainda não sei se a Ruth tá amando. Ainda acho que é consciência pesada mesmo. Fica aí a cargo das pessoas. Eu acho que rola um amorzinho, mas é um amorzinho ainda meio não saudável, sabe? Ainda precisa depurar muito esse sentimento aí, mas eu acho que já é um leve indício. Mas não sei. Digam aí o que vocês acham. E aí, eles falam lá que após muito tempo, ele estava passando fome, porque haviam dias que ninguém dava água e nem comida para ele. E aí, então, ele começa a fazer muito barulho. E aí, o carcereiro abre. E era um carcereiro novo que estava lá. E ele simplesmente não tinha ideia de que havia um moço. Tem um prisioneiro a mais aqui nessa prisão. E ele percebeu, então, que ele não tinha colocado comida nem água há dias. Ele ficou com um sentimento de culpa. E aí, o que acontece? O carcereiro pergunta. Ixi, Vini caiu, gente. Mas ele já volta. O carcereiro caiu. O carcereiro caiu aqui? O carcereiro pergunta. Quem tu és? E aí, o Luiz fala, então, eu sou o Luiz de Naborne, o príncipe, eu tô preso aqui há um tempo. Deixa eu aceitar aqui. Eu tô presa aqui há um tempo e aconteceu tal coisa. Ele vai contar a historinha. Oi, Vini. Voltou. Voltei, gente. Desculpa. Ih, mano, ele tá meio travado, sim. Tá. Tá meio assim. E aí, então, o carcereiro, ele fica chocado com o paradeiro do príncipe. E o Luiz fala, então, como eu sou muito rico, eu ofereço pra ti muita grana se tu me libertares daqui. Aí ele fala, então, já se passaram 2 anos desde a tua prisão. Tu não tem mais dinheiro nenhum, não tem mais título, não tem mais posse, não tem mais terra, já que era tudo foi concedido do Estado para ti. E como tu não tiveste nenhum herdeiro, então foi devolvido ao Estado, então tu não tem mais nada. As pessoas realmente acreditam que tu morreste, porque a tua mulher sumiu, espalharam uma história de que ela era uma renana, etc, etc. E que tu tinha ou morrido ou tinha fugido com ela. E a corte cobriu-se de luto por você. Eles falaram que estava morto mesmo. O rei não é mais o mesmo, não é mais o Carlos, é agora o Henrique III. O Monsenhor. Mas então avisa pelo menos o Monsenhor de B que eu tô vivo. Aí ele fala assim: então, o Monsenhor de B morreu porque ele nunca acreditou nessa história que tinha espalhado, e aí ele meio que de desgosto por toda essa história e meio que desesperançado, ele acabou morrendo e caiu de novo, Vini. E aí ele acabou morrendo e é isso.
E aí o carcereiro disse que não era possível ajudá-lo porque ele também não tinha chave nenhuma e que se fosse soltar ele, iriam fazer muito mal a ele. E aí a gente fica assim, e aí? Aí o carcereiro pegou, entregou a comida, a água e fechou. E nunca mais se falaram. Tempos depois, o... Ai, peraí. Cadê? Tempos depois, o Luiz começa a se sentir... Um pouco tempo depois, o Luiz começa a sentir uma fraqueza. E aí ele coloca: morrer degradado sobre os alicerces do Louvre. Não conseguir por túmulo a bênção de uma porção de terra. Aquele que desde o berço fora assinalado pela desgraça, mas o solo fétido, nausebundo de um cárcere subterrâneo, mas que vem a morte, ainda que degradante. Deixarei certamente de sofrer. Ó Otília, Otília, ó Ruth de La Chapelle, a ti devo a minha inacreditável desgraça. Amo-te ainda e sempre e tudo te perdoarei, porque tinhas razão. Sem o meu excessivo zelo, talvez que os pacíficos de La Chapelle passassem despercebidos na longínqua província. Perdoa-me tu, meu Deus, já que ela me não pôde perdoar. E aí, então, o Luiz desencarna numa prisão, num calabouço secreto, no Louvre. E aí tu fica, meu Deus, meu Deus. E eu acho muito forte isso. Perdoa-me tu, meu Deus, já que ela não pôde perdoar. E que a gente vai e retoma, né, lá naquela parte lá do Marcos, né, capítulo 11, versículo 25 a 26. Que aí ele vai falar justamente da questão do perdão. De que Deus vai perdoar aqueles que perdoam. E aí ele pede perdão por tudo isso. Ele compreende realmente tudo que ele fez. E aí, então, como aí fala, né, que o Naboni desencarnou, e aí vai passar, então, meio que para as coisinhas, os pós, né? E aí fala que no dia seguinte o carcereiro gritou ração, ninguém respondeu. No outro dia, mais uma vez, gritou, não respondeu. No outro, gritou de novo e nem sinal de vida. Quando vê, realmente não tinha sinal de vida, porque o Nabone estava moribundo lá na cela dele. Então ele pensa em de maneira bem triste, né, sobre o destino do príncipe. E ele fala até que o maior erro dele foi ser realmente as coisas que ele fez no massacre de São Bartolomeu. Ele era uma pessoa muito bondosa e tudo mais, mas o excesso dele foi nesse massacre. E aí ele avisa, então, as pessoinhas, e aí o soldado que eu queria... Pera, a língua enrolou. E aí o soldado que orquestrou, o soldado que orquestrou a captura de Nabone informa secretamente lá a Catarina que o príncipe morreu. E ela então vai e toma as decisões de que mais tarde enviou uns pedreiros para fechar para sempre o cativeiro com o corpinho lá. E aí nunca se descobriu, né? Se descobriu o paradeiro real do ex-príncipe. E foi isso, gente. Acabou assim o capítulo 2 de maneira bem chocante. E o capítulo 3 vai ser mais denso. A gente vai, então, no próximo sábado, ficar aí de dever de casa para vocês ler o capítulo 3, 4 e 5 da terceira parte. E o 3, ele é um pouco mais denso na questão, porque a gente comenta, né? O que está acontecendo? O que está falando
do livro e tudo mais, a narrativa. Só que a narrativa do capítulo 3 é uma explicação doutrinária que tu fica, ok? Ok. E a gente vai vendo, né, o que vai acontecendo. Eu tô muito curiosa para saber o que acontece com a Ruth, porque a Ruth, a gente vê realmente que ela tá bem transtornada com tudo que ela fez, com essa questão realmente dela não ter perdoado e dela ter, além de não ter perdoado, né, ela ainda colocou pra ação toda uma questão de vingança. Eu quero saber como vai ser Luís como espírito. Quero saber todos as questões, né, no mundo espiritual, como se darão. E, gente, tá ficando tenso o negócio, mas é muito tenso. Deixa eu ver aqui onde que a gente tá. Olha, a gente já leu tudo isso aqui em conjunto, ó. Isso aqui, ó. Ai, não tá focando, meninas. A gente já leu isso daqui, ó. Falta só esse tibilitozinho. E tá esquentando cada vez mais. A gente já chegou, eu acho que a gente chegou num ápice, que era o que a gente queria descobrir, né? O que Ruth iria fazer, como seria a reação do Luís quando descobrisse tudo, né? E a gente já chegou, o Luís desencarnou logo. Eu não sei se eu pensava que ele iria desencarnar logo, mas ele desencarnou. Eu não esperava por essa, eu achava que ia ser alguma outra coisa, mas ele desencarnou e eu estou curiosíssima. E tu, Vini, o que tu acha assim, das coisas que estão acontecendo? O que pode vir? Eu estou super curioso também, Jade, porque eu não imaginava que ele iria morrer que ele iria falecer nesse capítulo. A gente está caminhando para o final do livro, né? Mas eu não imaginava que iria ser esse momento. E não consigo imaginar também a Ruth quando ela receber esse recado, né? De que ele, sim, ele faleceu, né? Porque de alguma forma iria chegar nela esse recado, ou ela iria, sei lá, gente, pensar, sentir a presença dele, alguma coisa assim. Tanto é que a gente falou, quero ver como é que vai ser Luiz em espírito. Mas eu estava aqui pesquisando rapidamente, eu queria trazer para vocês um pouco sobre o arrependimento, porque a questão do arrependimento, e até a Mila colocou, que eu não sei se era consciência pesada, eu não sei se era o amor, a Jade colocou também sobre o amor, mas essa questão do arrependimento é interessante. Vamos colocar assim, é o primeiro passo para que a pessoa possa pensar desta forma, errei. De que a pessoa possa internalizar na cabeça dela de que houve um erro. E aí eu trouxe aqui, e Kardec ele pergunta ali, na questão 999, ele pergunta o seguinte: o arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar a graça diante de Deus? E a resposta é muito simples. O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado, reparado, né, gente? Ele iria ter que reparar tudo aquilo que ele tinha vindo a cometer justamente contra os huguenotes, né? Com a noite de São Bartolomeu. Então, o primeiro passo foi dado por ele, por Luís, quando ele fala, Deus me perdoe e, e também, já que a Ruth não conseguiu me perdoar. Então, realmente, a gente percebe que o amor dele não era apenas aquele amor possessivo, obsessivo, mas era um amor que perdoava também, apesar do que ela fez para ele, das condições em que ele terminou a vida. Não que eu esteja aqui romantizando, gente, longe de mim, claro, romantizando essa questão dessa do casal aqui que se, enfim, gente, trazendo para o dito popular aquelas pessoas tóxicas. Mas não é que esteja romantizando isso e que a mulher tem
passar por isso, ou que o homem tenha que passar por isso. Não, gente, não estou falando isso. Estamos comentando sobre o livro. Então, ele chegou um dado momento em que ele falou: eu fiz algo muito ruim para ela e ela veio a responder aquilo. E ele percebeu algo que ele tinha feito, em vez de ele ficar pensando, não, eu vou ter que me vingar porque ela fez isso, fez aquilo outro. Não. Ele percebeu que tudo o que tinha acontecido com ele foi obra do que ele tinha plantado lá atrás. Então, foi mais ou menos essa questão do arrependimento, né, em que ficou muito marcado nesse capítulo para mim. Quanto da quando ela tá lá, na Alemanha, se eu não me engano, né, Jade? Em que ela fica naquela. Como é que deve estar o Luiz? Ela fica preocupada. Se ela não sentisse nada por ele, ela não iria ter essa preocupação. Se ela sentisse apenas a indiferença com o Luiz, ela não ia ter nenhuma preocupação de como que ele estaria, de como que sucederia depois que ele fosse capturado. Tudo isso ela ficou lá muito pensativa. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, né? Capítulo 1 e 2 da terceira parte. Continuem aí nos acompanhando. E Jade, eu já agradeço desde já por essa nossa live, que é sempre muito enriquecedora. Hoje a gente aprendendo, vamos dizer assim, né? Muito sobre a questão da vingança. A gente falou um pouquinho de ação e reação, agora do arrependimento. Então, que fique aí para os nossos internautas e para a gente também, né? É isso. E a gente tá conseguindo fazer live de 1 hora, amigo. Nem acredito. A gente tá conseguindo. Agradecer a todo mundo que tá assistindo. Espero que vocês espalhem. Boa noite, Lucinaldo. Olha aí a Sabrina Rodrigues, nossa amigos. Aqui lindos. Maravilhosa. A Camila disse que ela também tá muito curiosa. Ela acha que o Luiz vai obsediar a Ruth e encontrar o Tiga lá com ela. Eita, 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 eita. Será? Não posso falar nada, que eu já li um pouco. Mas então, o dever de casa para vocês que estão aí assistindo, leiam os capítulos 3, 4 e 5 da terceira parte do livro Nas Voragens do Pecado. Nosso deverzinho de casa. Sim, vamos ter semanas seguidas, vai, acho que todo mundo junto, vai, Vini. Fazendo. Vai ser esse tempo agora, vão ser 2 lives em semanas seguidas. Então, fiquem aí, olha que coisa legal, coisa delícia. A gente vai estar aqui mais constante. Mas do outro vai voltar aos 15 dias. É só esse que vai ser diferenciado. Mas, assim, fiquem super à vontade. Sábado, às 8 da noite, a gente vai estar aqui no próximo sábado. Não nesse, pelo amor de Deus. Nesse sábado, 8 da noite, vai ter um encontro também super legal sobre por que a morte é um tabu, com a Aninha, do Cantinho Espírita, o André Pádua, do Espiritista Nerd, a Gabi Miller, do Cientista Espírita, e o Beto Silva, do Conectando Caminhos. Eu espero ter falado o sobrenome da Gabi certo, porque senão ela vai... Mas vai ser também muito legal. Eu acho que é um assunto super interessante. Segunda, a gente tem live às 7 horas da noite. Destrinchando Fonte Viva, que é uma leitura super legal, super descontraída do Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, que a gente faz. Aquela coisa só pra gente ler, pra gente refletir, sabe? Dar uma respirada um pouco. Ter esse tempo realmente pra... Bora ali, bora pensar o que eu tô fazendo na minha vida. Qual é a dica que o Emmanuel pode dar para a minha vida? A gente pode ir pensando e conversando aqui também no Destrinchando Fonte Viva às 19 horas. Quarta-feira tem os Minutos com Joana, que é fazendo uma leitura de mensagem do Vida Feliz,
da Joana de Ângeles, e que também é dessa coisa reflexiva. A gente sempre está trazendo aqui para vocês virem conversar, virem pensar o que está sendo, né, proposto, o que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês com relação a essas mensagens, para colocar para o Espiritismo e além de somente um conhecimento intelectual, mas sim um conhecimento que a gente vai viver. E quinta-feira tem estudo do Livro dos Espíritos, que é um encontro de estudos fechado no Google Meet, que você tem acesso no link na nossa bio. Além disso, como eu disse, temos o nosso Clube do Livro, que acontece de 15 em 15 dias, mas a gente tem um grupo do Telegram. E aí vocês, se quiserem estar mais próximos da gente sempre tá lá. Assim, agora ultimamente as pessoas não têm comentado muito, é mais a Camila, eu, a Aninha. Eu estou com saudade de pessoas comentando. Por favor, não nos desmoralizem, conversem com a gente, não me deixem no vácuo. Então, se você quiser conversar sobre o livro e tudo mais, se quiser até trazer memes sobre o livro, estou aceitando. E aí lá no link também da nossa descrição tá tudo bonitinho para vocês. Além disso, gente, pedir para vocês aqui, tem esses selos, eu tô cheia de recado. Pedir aqui, ó, para vocês, tem esses selos aqui embaixo que vocês podem comprar, que a gente está fazendo uma campanha de arrecadação, que é para fazer compras de cestas básicas para famílias necessitadas aqui da região norte, mais especificamente do Amapá e de Marabá, no Pará. Então, no Natal, a gente vai fazer toda essa arrecadação do semestre inteiro para, no final, a gente distribuir para as famílias que necessitam. Então, se vocês quiserem ajudar a gente, comprem esses selos ou vocês também podem contribuir fazendo compras na Amazon através dos links que estão na nossa descrição. Só você ir lá, link na descrição, vai ter várias coisinhas da Amazon. Aí quando você for comprar qualquer coisa, pode ser ração de gato, livro espírita, enfim, qualquer coisinha. Eu vou comprar naquele link, que aí você também pode estar. Você não vai pagar nada a mais. E aí você compra o que você quiser e a gente recebe uma comissão que a gente vai estar direcionando totalmente para essa campanha de final de ano. Então, é isso, gente, assim. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, realizem o dever de casa de vocês e até sábado que vem. Sábado que vem não, sábado sem ser no outro. Beijinho.